O amanhecer chegou como uma lâmina no norte do Novo México. Em 1878, o frio não pedia licença e entrava pelos ossos, queimava os pulmões e deixava o mundo com um cheiro de ferro. O vento vinha reto das planícies altas, sem árvores para freá-lo, cortando a pele como se tivesse aprendido a odiar homens e cercas na mesma escola. O céu, baixo e cinzento, parecia uma tampa de chumbo pressionando a terra. Era um dia feito para decisões ruins. A ferrovia avançava ali como uma ferida aberta. Trilhos recém-assentados brilhavam opacos, cuspindo pregos e farpas no chão duro. Onde antes havia caminhos antigos e pastos sem dono, agora surgiam cercas de arame farpado, e feias, baratas, cruéis. O arame não pedia conversa e mordia. Dividia. Marcava quem mandava e quem devia obedecer. Ela caminhava à margem da linha ao primeiro claro do dia, botas gastas raspando o cascalho. Carregava um saco de estopa nas costas, procurando o que os homens da ferrovia deixavam cair, um prego torto, um pedaço de metal, qualquer coisa que virasse troca por farinha. Tinha 30 anos e parecia a mais velha. O rosto, endurecido pelo vento e pelo luto, carregava uma calma tensa, como água antes da cheia. Vivendo sozinha numa cabana de lona e toras, aprendida a sobreviver em silêncio, ela não esperava favores do mundo. A cabana ficava afastada, onde o vento fazia seu próprio caminho. Cheirava fumaça velha e sabão de sebo. Sobre a porta, um rifle descansava limpo e carregado, em herança do marido, morto 2 invernos antes. Desde então, o medo morava nela como um segundo coração e batia abaixo, constante, nunca dormia. O luto não gritava, roía. A cerca corria reta como sentença. Em cada poste, uma placa nova, letras vermelhas ainda frescas, berrava ordem simples para tempos brutais, índio perigoso, e não preste ajuda. A ferrovia não negociava. O arame era a lei. Quem cruzasse pagava. Ela parou quando ouviu o som. Não foi um grito. Foi um arrastar de fôlego, um chiado de ar rasgado, como um fole furado tentando trabalhar. Depois, o tinir seco do arame sob peso. 20 passos à frente, algo se movia dentro da cerca. Aproximou-se devagar, como quem contorna um animal ferido. O vento trouxe o cheiro antes da visão, em sangue, cobre frio no ar. Lá estava ele. Alto, largo de ombros, preso de braços abertos ao arame farpado. A pele escura, marcada pelo sol e pela guerra, estava riscada de cortes recentes. O arame cravara-se fundo nos pulsos e nas costelas. O peito subia e descia em puxões curtos. Cabelos longos e negros, colados de poeira e sangue, caíam sobre um rosto endurecido. Os olhos eram leitosos, cegos por ferida antiga. Comanche. Não havia dúvida. As histórias voltaram como tiros e ataques, carroças queimadas, corpos no rio. O saco de estopa estalou entre os dedos dela. O coração bateu mais forte. A placa atrás, gritante, parecia crescer. Ele virou a cabeça um pouco, como se sentisse a presença. Falou baixo, a voz áspera como pedra raspando o aço. Vá embora, mulher branca. Isto não é seu problema. Ela devia ter ido. Tudo nela foi ensinado para ir. A lei, a placa, o medo. A lembrança do marido tombado, uma lança atravessando o peito, o corpo largado de bruços no mato. O ódio aprendido subiu quente, pedindo obediência. Mas o sangue continuava a pingar, marcando o chão em intervalos regulares. O tempo estava vazando dele. O olhar dela caiu num detalhe pequeno, no pulso, uma tira de couro com contas azuis e brancas, trabalhadas com cuidado. Alguém passará horas ali. Uma mulher, talvez. Uma mãe. O pensamento acertou como bofetada. A voz do marido voltou, clara como naquela noite antes de partir: se um dia você encontrar alguém que não consegue ficar de pé, não deixe o medo escolher por você. Ela odiara aquelas palavras. Agora, elas pesavam como pedra no peito. A mão desceu até a faca no cinto. Curta, simples, feita para cozinha e sabão.
não para a lei. Ela olhou para os dois lados da linha, e nada além do vento e do rangido distante dos trilhos. Um passo. Outro. O arame cantou quando a lâmina tocou. O primeiro corte arrancou um estalo que a fez recuar. Farpa rasgou a manga, abriu a pele da mão. O sangue dela misturou-se ao dele. O vento uivou, como aviso. Ela continuou. Dentes cerrados. Respiração curta. Cada fio que cedia parecia gritar. Ele não se mexeu. Não pediu. Quando o último trecho cedeu, o corpo pesado tombou para a frente, fora da cerca, caindo na terra com um baque surdo. Vivo. Ainda vivo. Ela ficou ali um segundo longo demais, faca suja na mão, o mundo reduzido àquele corpo respirando. Se o deixasse, o frio terminaria o serviço. Se chamasse alguém, teria de explicar. Explicações, naquele lugar, terminavam em corda ou chumbo. A decisão coube em um batimento. Limpou a lâmina na saia, virou-se e correu em direção ao acampamento da ferrovia, botas batendo no chão duro, o vento rasgando o rosto como uma bandeira de aviso que ela escolheu não ver. Naquele instante, ela não libertou apenas um homem. Libertou uma guerra. O acampamento da ferrovia despertava devagar naquela manhã, como um animal velho e desconfiado. O cheiro de café ralo misturava-se ao de graxa e suor. Homens bocejavam, esfregando as mãos vermelhas de frio, quando ela surgiu correndo pela linha, o fôlego rasgado e as mãos manchadas de sangue. As palavras saíram atropeladas, apontando para a cerca, para o homem preso, para o tempo que não esperava. Alguns riram de nervoso. Outros trocaram olhares rápidos. Ninguém queria ser o primeiro a dizer não. Foram 3 irlandeses e um alemão que pegaram um cobertor e uma garrafa de uísque. Andaram rápido, cabeças baixas, como quem atravessa um terreno minado. Encontraram o Comanche fora da cerca, respirando por teimosia. O médico do acampamento não fez perguntas. Limpou cortes, estancou o que dava, murmurou que a cegueira vinha de velho. Quando o sol subiu um palmo, um cavalo apareceu selado atrás das tendas. Antes que o capataz chamasse o xerife da companhia, o Comanche já tinha ido, levado por mãos que ninguém viu. Restaram manchas escuras no chão e o arame cortado, pendendo como dentes quebrados. O silêncio caiu pesado depois disso. Não o silêncio bom da madrugada, mas um silêncio que observava. Homens evitavam o olhar dela. Conversas cessavam quando passava. O riso fácil do dia anterior secou. As moedas que antes caíam na lata por pão extra agora sumiam nos bolsos. Ninguém disse nada, mas tudo foi dito. Ela voltou à cabana antes do escuro, fechou a porta cedo demais e ficou sentada, o rifle no colo, ouvindo o vento procurar frestas. Dormiu mal, sonhou com arame cantando. No terceiro dia, o agente da companhia apareceu. Chamava-se Carver, um homem magro, de bigode fino e olhos que não piscavam à toa. Carregava um livro de capa dura sob o braço como se fosse um revólver. Parou o cavalo na altura da cabana e ficou olhando a cerca cortada ao longe. Depois, olhou para ela. O sorriso não chegou aos olhos. Gente anda falando, e disse, sem acusar, anotando algo que não precisava ser anotado. A companhia não gosta de surpresas. Ela assentiu. Carver deu meia volta e seguiu pela linha, espalhando uma sensação de dívida não paga. As pequenas coisas começaram a falhar. O poço amanheceu com a água derramada no chão duro, o barril virado como um aviso. O capataz disse que não precisava mais de lavagem naquela semana. Depois, na outra. Um pedaço de pano vermelho apareceu amarrado no poste mais próximo, tremulando ao vento como língua ferida. Ela arrancou e queimou no fogão, mas o cheiro ficou. À noite, passos pareciam passar além da luz da lamparina. De dia, olhos. Sempre olhos. Cowboys parados tempo demais, mãos descansando nos coldres, olhando sem pressa. A cerca, intacta nos outros trechos, parecia crescer. Foi então que ela viu os primeiros sinais no horizonte.
Pontos escuros sobre a linha do céu, imóveis por um instante, desaparecendo quando ela fixava o olhar. Não eram homens da ferrovia. Não se moviam como eles. O medo voltou, antigo e afiado, mas agora havia algo diferente e silêncio. Não o silêncio ameaçador dos brancos, cheio de recados, mas um silêncio atento, como se o mundo respirasse fundo. Os dias passaram assim, esticados. A solidão ganhou peso. Ela começou a falar menos, a andar mais com a mão perto da faca. O luto, que antes era um quarto fechado, abriu uma janela. A lembrança do marido vinha sem raiva, só com saudade. A morte dele tinha sido barulho e sangue. Aquilo agora era quieto demais. Numa tarde sem vento, encontrou algo à porta da cabana. Um embrulho simples, couro cru amarrado com cuidado. Dentro, carne seca, bem preparada. Nenhuma marca, nenhum sinal de trilha recente. Ela ficou olhando por um tempo longo, tentando decidir o que aquilo era. Gratidão. Aviso? Pagamento. Enterrou o embrulho nas cinzas atrás da cabana. O cheiro de fumaça subiu leve. Naquela noite, os pontos no horizonte se aproximaram um pouco mais. Não entraram. Ficaram onde a luz não alcançava. Ela sentiu o peso de duas vigilâncias diferentes, cada uma com seu código, apertando de lados opostos. O medo dos brancos fazia barulho. O silêncio dos comanches observava. Ela entendeu, tarde demais ou cedo demais, que havia cruzado algo que não se via. Uma linha feita de hábitos, de ódio herdado, de placas pregadas em postes novos. E no oeste, linhas não gostavam de ser atravessadas. Ela havia cruzado uma linha invisível. E no oeste, linhas nunca perdoam. O ataque veio ao amanhecer, quando o mundo ainda fingia calma. Ela seguia para o riacho com o balde vazio, o frio mordendo os dedos, quando o som de cascos rompeu o silêncio atrás dela. Não houve tempo para correr. 4 homens surgiram da poeira como se já estivessem ali o tempo todo. Chapéus baixos, lenços no rosto, armas visíveis. Cavalos fortes, bem tratados. Gente da companhia. Um deles falou primeiro, a voz sem pressa, como quem lê um aviso já decidido. O Sr. Whittaker manda lembranças. Mãos ásperas agarraram pelos braços. O balde caiu, rolou pela margem e parou com um som oco. Ela tentou alcançar a faca, mas um golpe seco no estômago roubou o ar dos pulmões. Um saco de farinha foi puxado sobre sua cabeça, o mundo virou pano sujo e cheiro de mofo. Jogaram na travessada na sela como um fardo. O cavalo arrancou, e cada passada batia o corpo dela contra o couro duro. Cavalgavam rápido, sem conversar. O sol subiu impiedoso, transformando o saco num forno. O pó entrava pelo nariz e colava na boca. Ela ouviu risadas curtas quando gemia. Em algum momento, alguém puxou o saco bastante para falar perto do ouvido. Você fez homem grande parecer fraco. Aqui, isso tem preço. Pararam ao meio-dia, longe de qualquer trilho. Um círculo de arbustos secos, um fogo apagado de uso antigo. Amarraram-na a uma roda de carroça enterrada na areia. Um deles bebeu água e deixou escorrer um pouco no chão, devagar, para que ela visse. Não é para matar, e disse outro. É para ensinar. O medo virou coisa física, pesada. Eles falaram de deixá-la ali, de como o sol cuidaria do resto. Falaram da cerca, do exemplo que precisava ser dado para quem esquecesse o lugar. Quando a tarde caiu, amarraram melhor as cordas e se deitaram à sombra, bebendo. O mundo encolheu para o aperto nos pulsos e o zumbido dos insetos. Longe dali, em um vale quebrado onde o vento entrava manso, o chefe Comanche ouviu a notícia. O mensageiro falava baixo, rápido. A mulher que cortara o arame fora tomada por homens da ferrovia. Levavam-na para o sul, rumo às terras mortas. O chefe cego ficou imóvel. Os dedos tocaram o bracelete de contas no pulso, o mesmo que quase ficará preso ao aço. Quando falou, não houve raiva na voz.
Houve decisão. Não é vingança, disse. É equilíbrio. Os guerreiros se moveram sem alarde. Ninguém cantou. Ninguém pintou o rosto além do necessário para a noite. Armas verificadas, rédeas ajustadas. Cavalos escolhidos pelo passo leve. Partiram quando o céu perdeu a última cor. O acampamento dos capangas dormia mal. Um deles roncava alto. Outro acordou para urinar e caiu sem som, um laço fechando-se no pescoço como cobra. Lâminas trabalharam rápido nas cordas, mãos seguras retirando armas antes que dedos tocassem gatilhos. Um sussurro, um sinal, e tudo terminou antes de começar. Ela sentiu o toque primeiro. Não um puxão, mas um corte limpo. As cordas cederam. Alguém colocou uma mão firme em seu braço para que não caísse. A voz veio baixa, próxima. Ande sem barulho. Foi levada para fora do círculo de sombra. O chefe estava ali, de pé, o rosto virado para o nada, mas o corpo atento. Um cavalo foi trazido. Ajudaram-na a montar. Não houve palavras desnecessárias. Os capangas ficaram vivos, amarrados, com o medo que haviam plantado. Cavalgam a noite inteira. O vento secava o suor e a poeira. Em um momento, ela sentiu a força falhar e quase escorregou. O chefe estendeu o braço e a segurou com precisão que não combinava com a cegueira. Pararam só quando o céu começou a clarear. Um arroio raso escondido entre pedras. Ela bebeu água fria e sentiu a vida voltar aos poucos. O chefe se aproximou. Falou simples, pesado de sentido. Você cortou o aço quando ninguém mais cortaria. Ela engoliu em seco, procurando as palavras. Eu devia ter ido embora. Todos deviam, e respondeu ele. Poucos ficam. O sol tocou as pedras. Os guerreiros observavam o horizonte. Não havia celebração. Apenas trabalho feito. Ela entendeu então que estava entre dois fogos, o dos homens que puniam e o dos homens que cobravam equilíbrio. E que havia sido salva por aquele que lhe ensinaram a odiar. Ela foi salva pelo homem que deveria odiar. A fuga começou antes do sol nascer de vez. As terras quebradas se abriam em fendas e colinas como ossos antigos expostos, difíceis até para quem as conhecia. Os cavalos avançavam em fila, desviando de rochas soltas e espinheiros, enquanto o vento carregava o cheiro de poeira e presságio. Atrás deles, o rastro não era invisível. Nada naquele país era. A milícia branca se formou rápido demais. A ferrovia sabia como chamar homens quando o orgulho era ferido. Capatazes, vaqueiros, pistoleiros de aluguel em uma posse improvisada com rifles variados e uma certeza comum, alguém precisava pagar. A palavra sequestro correu mais veloz que os cavalos. A mentira tinha pernas longas. Ela sentiu a perseguição antes de ouvi-la. O som distante de cascos batendo em uníssono, o eco quebrado por paredes de pedra. A marcha forçada cobrou seu preço. Ao saltar um talude, o cavalo escorregou e ela foi arremessada contra a rocha. Dor branca explodiu nas costelas. O ar faltou. Sangue quente escorreu pela lateral, escuro contra a poeira clara. Um guerreiro a puxou de volta à cela. O chefe cego tocou-lhe o ombro, sentiu a umidade. Pressione aqui, disse, entregando um pano. Não deixe cair no chão. Ela obedeceu. O pano bebeu vermelho. Continuaram. O desfiladeiro surgiu como promessa e ameaça. Uma garganta de pedra, estreita, com entrada única e paredes altas que devolviam sons como gritos. Abrigo, sim. Saída, não. Entraram porque não havia escolha. Os cavalos foram escondidos mais ao fundo. Homens tomaram posições atrás de rochas e sombras. Contaram munição. Pouca. A milícia chegou com o barulho que homens fazem quando acreditam estar certos. Gritos, ordens atravessadas, o tinir de metal. Um tiro ricocheteou, espalhando faíscas. Outro respondeu.
O som explodiu e voltou em ondas, confundindo direções. O chefe cego ficou exposto por um instante, a cabeça erguida, ouvindo. Cada disparo desenhava o mapa invisível. Ele apontou. Um tiro seco. Um homem caiu, o eco levando o grito para longe. A pressão aumentou. A milícia avançava aos trancos, protegida pela confiança num número maior. Um guerreiro caiu ferido. Outro gastou as últimas balas. A mulher, encolhida atrás de um bloco de pedra, sentiu a derrota se aproximar como sombra ao meio-dia. Pensou no arame, no corte, em como decisões pequenas chamam consequências grandes. Rendam-se! Berrou o líder da posse. Ou morrem aí dentro. O chefe cego não respondeu. O silêncio dele era mais pesado que qualquer grito. Atirou guiado pelo som de uma bota raspando pedra. Um rifle caiu. Mas a munição acabou. O ataque final se armava. Então veio o som que não pertencia ao desfiladeiro. Um toque de corneta, limpo, militar, cortando o caos. Cavalgadas disciplinadas. Vozes treinadas. Cessar fogo. Ecoou. Em nome do Exército dos Estados Unidos. A milícia hesitou. Rifles baixaram devagar. A poeira abriu espaço para o azul dos casacos. A cavalaria entrou pela garganta com método, ocupando flancos, armas prontas. O tenente desmontou, jovem demais para aquela autoridade, mas firme. Armas no chão. Agora. O líder da posse protestou, cuspindo versões ensaiadas. Falou de índios ladrões, de uma mulher raptada. A mulher levantou-se com dificuldade e avançou para a luz. O pano ensanguentado ainda pressionado às costelas. Fui sequestrada por homens da ferrovia, disse, Clara. Estes homens me salvaram. O murmúrio correu. O tenente olhou para o chefe cego, depois para os capangas amarrados mais atrás, deixados vivos como prova. Pediu relatos. Ouviu sem interromper. Viu a cerca cortada nos mapas mentais. Viu a punição exemplar disfarçada de lei. Quem são os criminosos? Perguntou por fim, não como acusação, mas como sentença a ser escrita. A resposta estava no chão, nas cordas, nos rostos. Os capangas foram presos. A milícia desarmada. A ferrovia perdeu aquela rodada. Temporariamente. No oeste, vitórias eram sempre provisórias. Quando o sol desceu um palmo, o desfiladeiro ficou quieto. Os feridos foram atendidos. O tenente prometeu relatórios, promessas frágeis como papel ao vento. O chefe cego assentiu. Não buscará guerra. Buscará equilíbrio. Enquanto a cavalaria escoltava os presos, a mulher sentou-se na pedra fria, o corpo tremendo agora que a urgência passará. O chefe se aproximou. O som muda quando a verdade entra, disse ele. Ela assentiu, cansada demais para responder. Atrás deles, a poeira baixava. À frente, o oeste respirava, surpreso por um instante. Pela primeira vez, o oeste ouviu a verdade antes do disparo. Quando a poeira finalmente baixou, o oeste não se tornou justo. Tornou-se apenas mais atento. As consequências vieram em passos curtos e regulares, como tudo naquela terra. A milícia foi desfeita sob protestos. Alguns capangas passaram noites no xadrez do forte, outros desapareceram antes que nomes fossem escritos. A companhia ferroviária perdeu o fôlego por um tempo, e não por arrependimento, mas por cálculo. Um despacho federal delimitou provisoriamente áreas sensíveis ao longo da linha, túmulos indígenas protegidos, terraplanagem suspensa onde ossos haviam sido expostos como entulho. Não era restituição. Era contenção. Um curativo frágil sobre uma ferida aberta. Os trilhos continuaram a avançar, mas agora desviavam aqui e ali, como se evitassem olhar diretamente para certos lugares. O arame ainda mordia, porém havia trechos onde se via o remendo, o nó mal feito, a marca do corte.
rachaduras pequenas, suficientes para lembrar que o aço também aprende. Ela voltou para sua terra escoltada apenas pelo silêncio. As costelas cicatrizavam devagar, doendo quando o vento virava. A cabana estava como deixará, a porta firme, o rifle acima, o fogão frio. O barril de água, desta vez, estava cheio. Não por milagre. Por escolha de alguém que passará ali sem ser visto. A mudança nela era mais profunda que as feridas. O medo não tinha ido embora, e nunca ia, mas perderá o comando. Onde antes havia recuo, agora havia decisão. Onde o luto ocupava todos os cômodos, restara espaço para o dia seguinte. Ela voltou a caminhar a linha pela manhã, não para catar restos, mas para olhar. Olhar cercas, placas, homens. Olhar sem baixar a cabeça. O agente da companhia não voltou. Mandou recados por terceiros, secos e cautelosos. O trabalho não reapareceu de imediato, mas também não foi negado com escárnio. A hostilidade perdeu o espetáculo. Virou distância. No oeste, distância era um tipo de paz. Os observadores no horizonte continuaram. Não se aproximavam além do necessário. Às vezes, ela encontrava um rastro de casco que não cruzava a cerca, apenas a acompanhava por um trecho e sumia. Outras vezes, um embrulho simples aparecia à porta, carne seca, raízes, um punhado de pinhão. Em troca, ela deixava café moído, um saco pequeno de sal, um pano limpo. Café por carne. Sal por silêncio. Não havia conversa. Havia entendimento. Ela nunca voltou a ver o chefe cego de perto. Soube dele por rumores que corriam como vento, um conselho evitado, uma retaliação que não aconteceu, um enterro feito sem perturbação. Às vezes, ao amanhecer, ela tocava o remendo da cerca onde o arame fora cortado e pensava na precisão com que mãos que não viam haviam encontrado o caminho naquela noite. Pensava na diferença entre força e medida. Os túmulos protegidos ficaram quietos. Não por respeito universal, mas por vigilância mútua. Homens da ferrovia desviavam o olhar. Guerreiros não atravessavam a linha. A terra, ao menos ali, descansou um pouco. O narrador diria que justiça venceu, mas estaria mentindo. No oeste, justiça raramente vencia, sobrevivia. Às vezes vinha de um papel carimbado. Às vezes, de um rifle. Raramente, vinha de uma faca simples cortando um fio de aço quando ninguém mandou cortar. O que mudou não foi a lei, foi o peso do silêncio depois do barulho. Foi a lembrança de que escolhas pequenas criam ondas grandes demais para serem ignoradas. O arame continuou avançando. Sempre continuaria. Mas agora havia rachaduras, histórias sussurradas, homens que pensavam duas vezes antes de apontar. O vento passava pela cerca cortada e cantava diferente, um som que não era pedido nem ordem. Era aviso. Ela fechou a porta naquela noite com a sensação estranha de estar exatamente onde devia estar. Não como heroína. Como alguém que ficou quando todos ensinaram a ir embora. O vento passou outra vez. A cerca tremeu. E o mundo seguiu. Agora, a pergunta fica com você. O que você teria feito naquela manhã gelada? Teria obedecido à placa, ou cortado o arame? Histórias do Velho Oeste raramente são sobre mocinhos e vilões. Elas são sobre escolhas feitas quando ninguém está olhando, e sobre o preço que vem depois. Se essa história te fez pensar, curta este vídeo para que mais pessoas encontrem esses relatos esquecidos. Comente de onde você está assistindo e diga qual teria sido a sua decisão. Eu leio tudo. E se você quer mais narrativas cruas, humanas e reais do Fronteira, histórias onde coragem e medo caminham lado a lado, inscreva-se agora. Mais trilhas poeirentas, mais verdades incomodas e mais vozes silenciadas estão chegando. Até a próxima. E quando o vento trouxer a dor de alguém até você, pense duas vezes antes de virar as costas.